Ok. Então, nós falamos da importância vital de lembrar e de atuar no seu corpo físico, de fazer exercícios, de colocar ação no mundo, de estar vivo, esperto, trabalhando em função daquilo da vida que flui em você, da consciência corporal, muito importante. Então, hoje nós vamos lembrar uma um ensinamento que Prita Di nos trouxe já há muito tempo e que há várias vezes a gente tem olhado para ele. Hoje nós vamos olhar ele novamente, rapidamente, tá? Rapidamente, e fazer uma meditação também trazida pela Prita Di, que é uma delícia e que é uma meditação que está no aplicativo da Prita Di, mas que eu vou colocar hoje, eu vou guiar, em vez de ir para o aplicativo, eu que vou guiar, tá bom? Então, namastê, vamos hoje para criar ojas no nosso corpo, para poder, no Pranamaya Kosha e Anamaya Kosha, o corpo de energia e o corpo físico, que vai atuar na nossa vida com muita profundidade. Porque hoje eu estou trazendo também essa coisa do corpo, essa necessidade de você desenvolver, cuidar, para que você esteja em total potencial de saúde, certo? E que é uma delícia. Vocês se lembram que nós vimos aqui várias vezes a respeito da saúde, da vitalidade, que Prita Di traz os quatro jejuns. Lembram deles? Os quatro jejuns? Os quatro Langanan, Paramaushadam. Então, veja bem, que eram usados pelos ancestrais muito antigos com um princípio que é um princípio muito antigo, muito ancestral e muito importante, que significa Langanan Paramal Shadam, que significa o jejum é o remédio definitivo. Lembra disso, do jejum? Então, eu quero que vocês hoje prestem atenção. Vou fazer um resumo rapidamente desses quatro jejuns e nós, em seguida, vamos para uma meditação complementar esse princípio de que o jejum é o remédio definitivo. Essa semana eu vi uma aula na internet muito famosa, de uma pessoa muito famosa, sobre jejum. E eu assisti essa aula, achei muito interessante. Mas é uma coisa de jejum da vitalidade sem essa sacralidade aqui do nosso caminho, que é o caminho Onas, né? Então, o primeiro jejum, quem é que lembra? É o jejum dos alimentos. Você pode fazer qualquer tipo de jejum. Você pratica o jejum intermitente, o jejum da sopa, o jejum da proteína, da água, qualquer tipo de jejum. Mas o jejum do caminho Wellness é aquele jejum que come, quando você se alimenta, você só come quando o fogo digestivo aqui do seu Manipura, do chakra Manipura, ele estiver realmente queimando, queimando. Você tiver a fome bater, sabe quando a fome bate, fala, ai, que fome? Pois é, você presta atenção e percebe deixa eu fechar aqui, que tem um barulho, tem alguém com o microfone aberto, né? Isso, só um minutinho. Você só percebe que você está com muita fome e você vai se alimentar apenas quando você tiver com esse fogo digestivo, não quando a língua pede. Não é quando a língua pede, que delícia, quero comer, né? Quando a língua pede, mas sim quando o seu fogo digestivo estiver queimando. É aí que você deve se alimentar. Esse é o jejum dos alimentos, entende? Entende? Isso vai dar uma pausa para quem está cozinhando em casa, inclusive, porque você vai comer muito menos vezes do que normalmente você come. Preste atenção que você come sempre quando a língua está pedindo.
Você vê uma coisa gostosa, você vai atrás, mas não está com fome, você come sem fome, entendeu? Então, você comer apenas quando a sua respiração, o estômago, né? Aqui o manipura estiver queimando, e a sua respiração, se você prestar atenção, ela vai estar fluindo, ela estará fluindo pela narina direita. Quando você tiver, tá com muita fome, a sua respiração flui pela narina direita. Então você nesse momento é o fluxo de energia solar que está atuando em você, a narina direita, o NAD direito, né? E você vai digerir aquilo que você está comendo com muito mais facilidade. Então você pode praticar qualquer tipo de jejum, mas e comer apenas quando tiver com fome aqui no Manipura, queimando o fogo digestivo. É muito interessante porque você come bem, comer bem significa ingerir a quantidade certa de proteínas que você precisa e na sua dieta. E você tem que ingerir a quantidade certa de proteínas para aumentar a sua imunidade, para aumentar a nível de imunidade para você ter saúde. E o jejum dos alimentos, que é chamado como Prita de chama, ele chama a sua atenção, ele coloca a sua atenção naquilo que você come e na hora que você come. Você vai ter muito mais disposição física. O segundo jejum é o jejum da respiração. Fácil de fazer. Muito importante para a sua consciência corporal, para a consciência de você mesmo. Então, da mesma forma, você vai prestar atenção quando você, durante o dia, em qualquer momento, quantas vezes você quiser, você vai fazer inspirações lentas e expirações muito longas com pausas. Então você vai colocar pausa no meio, que em sânscrito se chama kumbhaka. Então você vai inspirar, hum, segura, pausa, faz kumbhaka e então expira. Durante o dia, em qualquer momento, você pausa, para e respira assim. Faz 5, 7 respirações desse tipo. Jejum da respiração. Inspira. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. E expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta tantos tempos que você conseguir, que fica mais confortável para você. Contagem de tempo duplica, na mesma contagem de tempo na pausa e a contagem dupla na expiração. Esse é o jejum da respiração. De vez em quando você para e respira dessa forma. Dessa forma, quando você pratica isso, você envelhece mais lentamente. A gente está envelhecendo o tempo inteiro, né? Mas você fazendo esse tipo de respiração com a pausa, 5, 7 vezes cada ciclo de 7, e você pode fazer tantos ciclos quanto você desejar, você vai ter mais disposição, seus pensamentos começam a ficar mais claros, mais positivos, importante notar, você vai ficar mais positiva, é mais fácil você se livrar, você deixa, assim, se afastar os pensamentos negativos. Quando você faz esse tipo de respiração, esse tipo de jejum, jejum da respiração. Então, tem o jejum do alimento, comer quando está queimando o fogo digestivo, quando a narina direita estiver fluindo, prestar atenção nisso. Segundo, o jejum da respiração, respirar, parar, fazer 5 a 7 ciclos de respiração com pausa, com kumbhaka. E o terceiro, que é o jejum do discurso, o jejum da palavra ofensiva e negativa. Esse é mais interessante, porque a gente não percebe muitas vezes quantas palavras negativas a gente fala durante o dia. Palavras ofensivas ou negativas.
tá? Eu não acredito que vocês sejam aquelas pessoas que falam palavras ofensivas, mas com certeza negativa falam, assim como eu falo de vez em quando. A atenção para o seu discurso, para a sua palavra. Então, colocar atenção na sua palavra é fazer o jejum da palavra. Não são todas as pessoas que têm o poder da fala, que quando a pessoa fala, a coisa acontece. A fala, aquilo que você falou se manifesta. A gente fala assim, a fala tem poder, a palavra tem poder, certo? Sim, a palavra tem poder. Mas na boca de algumas pessoas, não são de todas as pessoas. Apenas aquelas pessoas que têm o que se chama Vakti Shakti é que realmente fazem manifestar aquilo que estão falando. E você só tem o Vakti Shakti, você é, é, cultiva o seu Vakti Shakti, esse poder de falar e fazer manifestar quando você faz esse jejum. Quanto mais esse jejum acontecer, mais poder da palavra você terá. E qual é o jejum? O jejum de palavras negativas, palavras ofensivas, palavrões que você pode usar no senso comum, corriqueiramente, casualmente. As pessoas hoje em dia falam tantas palavras que a gente chama de palavrão, falam com tanta naturalidade, escrevem que eu fico boba, porque eu não falo palavrão, nunca falei, a gente na minha família, minha mãe, meu pai, então me chama muita atenção. Num discurso tranquilo, normal, as pessoas usam palavras negativas e ofensivas. A palavra ofensiva é o palavrão. E você pode prestar atenção no seu discurso e ver o quanto você fala de palavras negativas e palavras ofensivas. E atualmente nos filmes, nas palestras, as pessoas falam em todos os lugares, elas falam muitos palavrões. E esse jejum é fundamental para você ter uma palavra com poder. O Vakti Shakti é forte, entendeu? Então, é muito importante esse jejum, presta atenção, é o terceiro. E o quarto jejum, que é o jejum do movimento. O jejum não é você ficar parado, sentado, assim, sem fazer nada, não. O jejum do movimento é você, durante o seu dia, em algum momento, ou um ou vários momentos no dia, você fazer uma pausa e se sentar quietamente em algum lugar e observar a sua respiração enquanto você observa e escuta os sons da natureza na sua volta. Veja bem, você pode estar, sei lá, abrir a sua janela, né, como a falou agora, olha o céu. De repente você abre a janela e você contempla, escuta os sons da natureza e o som da sua respiração. Você pode ouvir, você pode fazer isso de três formas: escutar, esse contemplar, contemplar olhando e ouvindo os sons da natureza, contemplar quietamente em algum lugar, escutando apenas o som da sua respiração, ficar em estado de silêncio e ouvir a sua respiração durante 1, 2, 3, 5 minutos. Ou você pode ficar ouvindo o som do seu divino, o som do nome do seu divino no seu coração. Você repetindo mentalmente o som do nome do seu divino e você contemplar e escutar em silêncio. É jejum do movimento. Você não está largado numa poltrona, numa almofada, fazendo nada. Você está
totalmente consciente, ativo, contemplando, com escuta, com escuta. Essa você se senta quieto, mesmo que você consiga se sentar quieto, quieto por 1 minuto de cada vez. Isso vai diminuir a inquietação do seu corpo físico, o seu metabolismo acalma, diminui a inquietação da sua mente. Fazer esse jejum do movimento é vital para o buscador. Se sentar quieto de vez em quando durante o dia, mesmo que seja por 1 minuto. Então, veja bem, esses 4 jejuns são incríveis, são grandes ensinamentos com muita sabedoria para a gente prestar atenção, para a gente colocar a consciência no nossa, no, no- na- no- em nós mesmos, no nosso corpo físico, no nosso corpo energético, na unidade de todos os corpos que que formam aquilo que nós somos aqui nessa existência. Porque aonde está o seu corpo, está você. Através do seu corpo é que você se manifesta, é que o seu ser se manifesta. Então, esses 4 jejuns são fundamentais, são ensinamentos fundamentais. Você pode praticar todos os dias. Jejum do alimento, jejum da respiração, o jejum do discurso ofensivo e negativo e o jejum do movimento. Não é o máximo? Eu acho isso incrível. Se a gente conseguisse, ah, se você conseguisse, nós conseguirmos colocar atenção, essa atenção consciente no nosso corpo, no nosso ser, é fácil, porque em qualquer lugar você pode fazer isso, não é? E é muito importante. Então, pensando nisso, que eu trouxe esses ensinamentos de Prita Di, ela coloca isso num vídeo. Eu vou trazer o vídeo para vocês novamente no grupo, para vocês assistirem novamente. Vou colocar o texto escrito, a transcrição do vídeo para você ler quando você precisar, tá? E aprender e estudar, não estudar o quê? O texto, o vídeo? Não, estudar você, colocar atenção, colocar atenção de aprender sobre você mesmo. E você vai perceber que na medida que você aprende a realizar, a fazer esses 4 jejuns, você apreende essa sabedoria, você aplica ela na sua vida você vai ter uma vida muito mais saudável, muito mais livre e, e fluida, feliz, livre, livre. É bem interessante, porque traz uma alegria, traz uma alegria. Todo aprendizado traz uma alegria. Por isso que aprender é bom. Tudo que quando a gente aprende alguma coisa, a gente fica feliz, né? Fica alegre. Todo conhecimento aprendido traz muita alegria. Que é a Gnana Yoga, é a ação pelo, é a iluminação pelo conhecimento, a consciência expandida, né? O ver é ser livre, ver é conhecer. Conhecer é aplicar o conhecimento na sua vida. Aplicar o conhecimento na sua vida é experienciar na sua vida diária aquela sabedoria. Então, em função desse tema dessa semana, que é essa atenção para o corpo, eu trouxe a meditação construindo ojas na sua vida. Então, veja bem, nós vamos fazer uma meditação hoje que vai elevar a nossa imunidade, o nosso nível de imunidade contra qualquer tipo de invasão
bactéria, vírus, doença, qualquer desequilíbrio físico. O ojas é é o que nós vamos elevar. A meditação vai eleva o nosso ojas, né? E o que que é esse ojas? O ojas é a essência da nossa imunidade. É a essência, é a força, a essência da força do nosso corpo, da força de saúde do nosso corpo, segundo a medicina ayurvédica, tá? Então veja bem, ojas é uma essência líquida. Pensa bem, vai prestando atenção. Líquida, cor de mel, que protege o seu corpo contra organismos invasores. E todos nós temos, quando ojas, esse nosso ojas, nosso corpo físico e energético, e quando o nosso ojo está enfraquecido, o nosso corpo fica mais vulnerável a doenças, a cansaços, a estados de menos saúde. A nossa imunidade baixa, nós ficamos mais vulneráveis, tá? E acumulam, e líquidos se acumulam, mucos se acumulam nos nossos pulmões, na garganta, no nariz, aqui na face e em várias outras regiões do corpo. Quando a imunidade está baixa, essas secreções e mucos se acumulam mais e criam um ambiente propício para você receber e desenvolver bactérias ou vírus que estejam por aí. E nós estamos com vários por aí, não é? Coisas muito terríveis mesmo acontecendo por aí. Os hospitais estão cheios de pessoas adoecidas agora. Então veja bem, e esses ojas, eles são afetados, eles são impactados por estímulos sensoriais excessivos. Olha, o que que impacta o seu ojas, que diminui a sua imunidade? Estímulos sensoriais excessivos. Visão, audição. Veja bem, que o mundo moderno, nosso mundo, está muito cheio de estímulos sensoriais excessivos. A gente recebe excessivamente. E isso faz o nosso ojas diminuir. Então, mas quanto mais elevado o nosso ojas, mais elevado será a nossa saúde e a nossa força física, força de saúde, a nossa força vital. Então, veja bem, os ojas estão localizados aqui no centro do peito e no coração espiritual. Sabe quando a gente, aqui, ó, quando a gente fala, agora você vai para o coração espiritual, aqui, no Anahata, é nesse lugar. Eles estão localizados aqui. Então, ojas fortes também impedem que você absorva a negatividade de outras pessoas. Quando você está num ambiente em que tem pessoas negativas e energeticamente ruins, se o seu hoje estiver forte, ele segura, ele impede de você receber energias negativas de outros lugares. E eles fortalecem o seu corpo. E eles estão sempre alinhados com a lua. Eles estão sempre sincronizados com as energias da lua. Então é importante você acontecer. Perceber como que lua que nós estamos, qual que é qual que é a fase da lua, acompanhar a lua como você acompanha o sol, entendeu? É importante você saber qual é a lua que está no céu agora. Então, essa meditação é maravilhosa para elevar a quantidade, vamos dizer assim, desse ojas, esse líquido, como se fosse mel que está aqui nesse lugar do seu corpo. E você vai sentir, se você fizer a meditação com toda a concentração, você vai sentir o ojas fluindo no seu corpo. É uma delícia essa meditação. Então vamos lá? Vocês estão.
Já preparados? Ok? Então vamos lá. Eu, eu tô feliz porque essa meditação é o máximo. Então nós vamos praticar essa meditação sempre num lugar bem quieto, onde não tenha muita iluminação e não tenha muito, nenhum som. Então, se você puder apagar a luz, ficar no escuro, melhor. Então você pode ficar no escuro, não precisa aparecer na tela e se deitar. Você estende um tapete no chão ou se deita na sua cama de costas, né, com a barriga para cima, os braços ao lado do corpo, em total relaxamento. Algumas pessoas vão ficar sentadas e se ficarem sentadas, por favor, fiquem em estado de bem relaxadas para trás. Apaguem as luzes, fiquem mais no escuro e vão para trás. Tânia, para trás, Tânia. Isso. Você deitado é a posição ideal, ok? Então vamos lá. Descanse seus braços ao lado do corpo e feche os seus olhos suavemente. A cada respiração que você dá, sinta o seu corpo entrando num estado de relaxamento cada vez mais profundo. A cada respiração, sinta o estresse e a tensão em diversas partes do seu corpo se desintegrando e o corpo se tornando completamente relaxado. A cada respiração, perceba o estresse e a tensão nas partes diferentes
Perceba esse estresse se desintegrando. Cada parte do seu corpo se tornando totalmente relaxado. Nesse estado de total relaxamento, mantenha a atenção no centro do seu peito, na região do seu coração espiritual. Ao ouvir o mantra Om, veja ou sinta uma luz líquida em cor de mel crescer aí no seu coração, essa região, crescer como as fases da lua nova à lua cheia. Sinta e veja cada vez se tornando maior e maior, da lua crescente até a lua cheia, conforme você escuta o som do Om. A luz líquida cor de mel cresce, como as fases da lua.
Agora, veja e sinta o seu ojas se espalharem por toda a região do seu pulmão, sua garganta, seu rosto e sua cabeça. Uma profunda sensação de saúde e de força cresce no seu corpo. Veja o seu ojas se tornando um escudo transparente, uma bolha da cor de mel ao seu redor, protegendo você de toda doença e de toda negatividade.
Retorne agora a sua atenção para o seu coração e simplesmente relaxe. Perceba no seu coração a presença, como uma luz, o seu divino. Bom dia, meu divino. Coloque uma intenção para a sua diksha, a intenção de você despertar cada vez mais conscientemente para o poder, o seu poder de manifestar fortemente, lindamente o seu ojas de saúde plena. Receba a Chaitanya Diksha aí, aonde você está, sem se movimentar. Receba através do seu chakra Agnya. Receba a Chaitanya e a Diksha, que ilumina a sua consciência. Ela ilumina a sua consciência para esse despertar.
Shanti, 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 Shanti. Om. Permaneçam em Shavasana. Silêncio. Agradeça no seu coração. Agradeça o dia que começa com esse aí onde você está, até que o seu corpo naturalmente retorne. Mergulhe num estado de gratidão e adormeça durante alguns minutos, enquanto você precisar, quiser, e o seu corpo pedir. E tenha um bom dia. Leve para o dia esse estado de saúde do corpo, da alma, da palavra, do espírito, das emoções, da mente. Vá para o dia nesse estado de saúde. Namastê. I love you. Muita gratidão por estarem comigo. Permaneçam aquietados e bem. Eu vou deixar a música na sala para vocês ficarem à vontade e saírem quando estiverem prontos.